Como perceber as direções de Deus? Eu gosto de falar sobre isso aqui porque é muito importante nós aprendermos a observar as direções que Deus nos dá. Isso porque vão chegar momentos de nossas vidas onde nós precisaremos tomar decisões, precisaremos tomar atitudes. E o próprio Deus, Ele vai nos dando ali direções acerca do que fazer em nossas vidas. Seja uma decisão pequena, ou seja uma decisão maior, seja uma decisão mais importante ou até mesmo menos importante. Deus, Ele sempre vai te mostrando o que é que você tem que fazer. E o problema é que nem sempre nós conseguimos discernir quando é Deus que está ali nos mostrando o caminho. Eu quero falar para você que aqui na descrição do vídeo está disponível o meu e-book Como Ser Usado por Deus. Esse e-book vai te ajudar aí no processo de buscar mais intimidade com o Pai. Então o link deste e-book está aqui disponível na descrição do vídeo. É só você descer aqui, tem a parte da descrição, você clica ali, se for pelo celular, você clica em uma setinha que tem assim para baixo e aí vai abrir. E é só você clicar no link que você será redirecionado para a página do e-book. Também está aqui o meu Instagram, se você quiser me seguir no Instagram. Também está aqui embaixo o link da Apoia-se, que é uma página para quem deseja apoiar o canal. Agora, vamos lá para o vídeo. E eu acho extremamente importante você saber porque não é bom você ficar dependendo de alguém para te falar o que fazer. Dependendo de um profeta, dependendo de qualquer outra pessoa que seja para te falar o que é que você deve fazer da sua vida. Mas sim depender de Deus. Esperar que o próprio Deus comunique a você o que é que você tem que fazer, para que você não fique desnorteado, perdido. Então, eu incentivo muitas pessoas a buscarem esse discernimento para saber quando é Deus falando com elas. Eu tenho lançado vídeos aqui falando para vocês sobre como Deus dá sinais para nós, avisando que é tempo de sairmos de algum lugar. E eu sempre falo, né? Quando perceber esses sinais, ore para que Deus fale com você. Peça para que Ele fale de um modo mais claro, para que você entenda se realmente você tem que fazer isso, se é tempo de você sair do lugar ou se é para você ficar ainda mais um pouco. Então é sempre bom você buscar uma direção de Deus para te falar ou para te mostrar o que é que você tem que fazer. E isso requer uma maturidade espiritual da sua parte. Você vai ter que amadurecer espiritualmente. E é muito bom você ser um cristão maduro, porque é necessário a gente amadurecer em algum momento. É claro que tem a fase ali do leite, tem a fase que você não vai saber nada, você vai precisar de alguém para estar o tempo todo ali te norteando, mas vai chegar um momento que o próprio Deus vai te falar, vai te fazer perceber que é Ele quem está falando com você, e você pode aplicar alguns métodos para que você consiga entender que é Deus falando com você. Então a primeira dica que eu quero te dar é essa: não fique dependendo de alguém, de um profeta. Eu já tive épocas que eu vivia atrás de profeta, onde eu soubesse que tinha culto, que teria um profeta, eu ficava, ai meu Deus, hoje eu nunca fui de ficar indo aqui, ali, uma igreja, em outra igreja, mas quando eu sabia que na igreja que eu congregava iria alguém aquele dia ministrar e a pessoa era profeta, meu Deus do céu, eu ficava agoniada. Aí tomara que fale comigo hoje, eu preciso de uma direção, eu preciso que Deus fale algo, eu preciso saber o que fazer mediante a esta situação. Às vezes eu entrava e saía da igreja, não acontecia nada e o profeta não falava nada pra mim, falava com todo mundo, mas não falava comigo. E eu estou numa fase assim que eu já nem preciso mais, eu já digo assim, Deus fala comigo, fale diretamente comigo, nem use outra pessoa, eu prefiro que o Senhor fale comigo assim. E geralmente Ele fala mais comigo diretamente mesmo, é muito raro usar uma outra pessoa para falar. Então, foi algo que eu desenvolvi. Independente de qualquer coisa, a gente tem que orar para pedir confirmação a Deus acerca daquilo que foi falado. Então, lembre-se sempre disso. A primeira dica que eu quero dar para vocês aqui é o seguinte: não crie expectativas em relação àquilo que você espera ou em relação àquilo que Deus falou que vai fazer. Por quê? Uma coisa que eu aprendi é que Deus não é obrigado a atender às minhas expectativas. Porque quando Deus fala algo para nós, geralmente nós criamos expectativa e isso é normal, porque nós somos seres humanos, então a gente cria assim. A gente começa a imaginar as coisas, a fantasiar, na verdade, ficar pensando como vai ser. Tem coisas que a gente fantasia mesmo, acha que vai ser conto de fadas, que porque Deus falou que vai fazer, que vai ser
tudo assim, mil maravilhas, e não é. Geralmente a gente pensa que vai ser tudo perfeito, que vai seguir ali um método, uma forma, e não é assim, gente. Eu digo pra vocês que a maioria das coisas que Deus me falou, na verdade eu acredito que tudo que Deus me falou até aqui e que Ele cumpriu, eu sempre imaginava que aconteceria de outra forma, e aconteceu não como eu esperava, aconteceu de outro jeito. Ou seja, a minha expectativa foi frustrada, e a culpa não é de Deus, a culpa é minha, porque eu fui quem criei a expectativa. Deus não mandou eu criar expectativa nenhuma. Deus só falou assim: eu vou fazer isso. E eu fui lá, fantasiei, fiquei criando coisas imaginárias, e tudo que aconteceu e tem acontecido tem sido de um modo totalmente diferente do que eu esperava que iria acontecer. Então, não é bom você criar expectativa, eu tenho aprendido isso. Esses dias, eu fiquei assim refletindo, eu falei, nossa, eu não posso criar expectativa acerca daquilo que Deus falou que vai fazer, porque uma vez que foi Deus quem disse que vai fazer, é Deus quem tem aquilo para fazer, para concretizar, então vai acontecer do modo que Ele quer, vai acontecer do modo que Ele planejou, que Ele projetou. Não vai ser como eu quero, não vai ser como eu imagino, como eu espero, vai ser como Deus quer, vai ser como Deus idealizou. O jeito de Deus é o melhor jeito. Por mais que você pense assim, nossa, seria melhor se fosse assim. Como eu pensei, seria mais bonito. E a gente cria muita coisa assim na mente, principalmente nós mulheres, né? A gente cria aquele conto de fadas em nossa cabeça como se a vida fosse aquilo ali. E não é, gente. Então, sempre que Deus te falar algo, que você quiser algo da parte de Deus e que você está sentindo em seu espírito que vai acontecer aquilo, não fique criando coisas, imaginando como será a cena. Não imagine uma cena de novela, de filme, porque não é assim. A vida real é a vida real. Então Deus atua do modo que Ele quer. Não é bom você ficar pensando como vai ser, porque acredite no que eu vou te falar. É tudo diferente do que você imagina. Sempre é diferente. Por quê? Porque Deus está pensando não com a sua cabeça. Deus está pensando com a cabeça dele. Deus pensa como Deus. Então, Ele pensa diferente de nós. Pode ter certeza que a sua expectativa pode ser frustrada, sim. Então, não crie expectativa. Quando Deus falar que vai fazer algo, só descansa, confia, entrega, que vai acontecer, mas é do modo que Deus quer, não é como você quer. Então, quando Deus te falar que vai fazer algo, só descansa. E confia em Deus e deixa que Ele faça do modo que Ele quer fazer. E não do modo que você quer fazer. Porque, olha, Deus pode fazer de uma forma que você vai ficar, tipo assim, né? Como assim? E isso acontece muito comigo. Eu penso, vai ser assim, e Deus fala, vai, faz isso. E aí eu vou obedecendo, mas é aquela questão, né? A expectativa ali frustrada. Então eu tenho aprendido a não criar expectativa em relação àquilo que Deus me falou, porque eu tenho que pensar que Deus, Ele vê como Deus, Deus ele pensa como Deus, então Ele pensa e faz totalmente diferente de mim. Então a primeira dica é isso, não crie expectativa, porque você vai se frustrar. E a culpa não é de Deus, a culpa é sua. E a segunda dica é: obedeça tudo que Deus falar. Faça tudo conforme Ele manda, detalhe por detalhe. Se Deus mandar ir, vai. Se Deus mandar ficar, fica. Por mais que você não entenda, Deus ele vê o passado, o presente e o futuro. Então, quando Deus te dá direções assim, de ir ou de ficar, Ele sabe o porquê Ele está fazendo aquilo. Como eu já falei para vocês, Deus ele vê como Deus. Deus ele não vê como homem. Então é muito importante você aprender a ser obediente ao Senhor e a fazer, executar o que Ele te fala e exatamente do modo que Ele te fala e não como você quer. Então sempre obedeça a Deus, nunca desobedeça em hipótese alguma, porque quando você é desobediente, você não está ali respaldado na palavra, as coisas vão dar errado. Então eu percebo que as coisas dão errado para muitas pessoas por conta da desobediência. Porque Deus está falando, vai por aqui, faz assim, não faz assim. E a pessoa quer fazer do modo que ela quer. Então isso não funciona. Faça do modo que Deus te falou. E antes de você tomar qualquer decisão, sempre ore antes, sempre pergunte para Deus. Antes de decidir, antes de tomar atitudes,
Sempre ore, faça provas com Deus. Pergunte a Deus se realmente é aquilo que você tem que fazer. E vocês sempre me perguntam, né, como é que faz prova com Deus? Vou dar um exemplo. Quando eu estou assim, para tomar alguma decisão, alguma atitude, quando o Senhor me fala que vai fazer algo, e ainda que eu já tenha aquela convicção que é Ele, eu faço algumas provas. Tem uma área da minha vida que eu já fiz muitas provas, mais de 10 provas, e Deus respondeu todas. Então isso é algo particular entre mim e Deus e que eu já tenho o hábito de fazer. Esses dias eu fiz prova com Deus em relação a algo, né? E aí eu falei assim, Deus, eu já sei que é o Senhor quem está falando aqui, eu tenho convicção daquilo que o Senhor me fala desde o ano passado sobre isso aqui. Só que eu vou fazer prova com o Senhor. Se vai acontecer assim, desse jeito, que hoje toque essa música aqui na igreja. E aí, gente, quando estava lá o culto acontecendo, já no final, a música foi tocada, a música que eu falei para Deus, que é algo que tem um significado. E aí, Deus confirmou. Eu lembro que eu fiz uma prova assim no coração, eu falei assim, eu queria fazer essa prova, mas eu estou meio assim com receio de fazer, mas ali no meu coração eu fiz. E nem falei, só fiz ali no coração mesmo, porque eu achava, né, improvável. E aí quando a música começou a tocar assim, Deus falou assim, tu não me pediu? Eu vi quando tu fez a prova em teu coração, e está aí a resposta. Então ali Deus confirmou mais uma vez algo que eu já sei, né, claramente, mas eu costumo fazer provas com Deus sim, sobre as coisas. Tem uma amiga minha, né, que ela fez uma prova assim, muito engraçada, e ela foi bem ousada, porque ela fez uma prova em relação a algo que é bem difícil e pouco provável ter na região dela, na região que ela mora, né. Ela disse, Deus, se realmente é para eu falar isso aqui para essa pessoa, eu quero ver uma borboleta azul, ainda hoje. Ela disse que quando ela estava voltando, né, de algum lugar, ela viu a borboleta azul passando. E ali ela lembrou, né, e falou, meu Deus. Então, assim, são coisas desse tipo que a gente vai falando e Deus responde, gente. Por mais que para algumas pessoas pode parecer que isso não é algo importante, mas é. Todo mundo que vai entregar uma palavra da parte do Senhor para alguém, ou que vai tomar alguma decisão, alguma atitude, tem que ter esse cuidado de fazer prova mesmo, para saber se de fato é Deus, se você tiver dúvida em seu coração. E se caso você tiver convicção, mas você quiser ainda que Deus fale mais um pouco, você pode fazer, porque eu faço isso mesmo. Então, uma coisa que eu aprendi é que Deus, ele gosta de gente ousada, que diga assim, se é Deus, eu quero um sinal. E Deus dá. Então, é isso que é fazer provas. Para quem não sabe, eu posso depois falar mais, porque o vídeo não é necessariamente só para isso. Então essa é mais uma dica para você, faça provas com Deus. E como que você percebe que é Deus falando com você acerca de algo? Olha, uma dica muito importante que eu quero dar para você é a seguinte: quando você quer ouvir Deus falar, você tem que se acalmar, porque mente ansiosa, espírito inquieto não consegue ouvir o que Deus está falando. Em vários momentos assim que eu preciso agir, fazer coisas, se eu perceber que eu estou inquieta, eu já penso, eu não vou ouvir Deus aqui, eu estou muito inquieta. E a inquietação, o desespero te faz tomar atitudes precipitadas, atitudes que você não tomaria se você estivesse calma, tranquila. Você não tomaria aquela decisão, você não faria aquilo. Então, assim, sempre que você estiver inquieto, não tome atitudes, não faça coisas, não decida nada. Se acalme, respira, aquieta-te, para que você possa ouvir Deus falar com você. Acalme o seu coração, relaxe, para que você possa ouvir Deus, porque senão vai ficar um pouquinho difícil. Então é muito importante você acalmar o coração, descansar em Deus, para que você possa ouvir Deus falar com você. Então silencie um pouco, vá para um lugar reservado, para um lugar que não tem barulho, que não tem agonia, porque eu não consigo raciocinar, gente, onde tem barulho, agonia, sabe, aqueles excessos. Então sempre que você quiser ouvir Deus, relaxe, respire,
Fique no silêncio, busque um momento assim de se conectar com Deus. Em silêncio, você e ele. Procure um ambiente onde tem a natureza. Aqui mesmo, os pássaros estão cantando. Eu amo isso. Eu amo quando eles começam a cantar. E eu já observei que Deus ele fala muito comigo quando eu consigo me conectar assim com a natureza, quando eu estou em ambientes onde tem assim área verde, flores, plantas, pássaros. Então, Deus já falou muito comigo assim, já me transmitiu várias mensagens enquanto eu estava em ambientes assim silenciosos, em ambientes onde eu consegui me conectar com a natureza. Então, esses ambientes te ajudam bastante a perceber as movimentações espirituais. Outra coisa que eu quero te falar é que você irá sentir medo em alguns momentos, porque faz parte. Você é um ser humano, então o ser humano vai ter medo. E a questão do medo não é você sentir o medo. Você não é proibido de sentir medo. Você não precisa negar o fato de que você está com medo. Você pode assumir, eu estou com medo mesmo. Mas eu vou fazer assim, desse jeito, com medo, eu vou lá e vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer, aquilo que Deus quer que eu faça. Não deixe que o medo te domine. Eu mesma, quando Deus manda fazer coisas assim, tem algumas coisas que eu tenho medo. Inclusive, nesse momento eu estou fazendo algo que Deus mandou eu fazer, que eu tenho medo, mas eu estou indo lá e fazendo o que Ele mandou eu fazer. Por quê? Deus, Ele sabe. Se Ele está falando, faz assim, Ele sabe. E eu sei que no final, quando acontecer, eu não irei me arrepender, porque eu sei que é Deus que está mandando eu fazer. Então não tem como dar errado, porque eu estou debaixo da palavra de Deus. Então sempre que você sentir medo, comece a afirmar, eu estou com medo mesmo, porém eu vou fazer o que eu tenho que fazer, ainda que eu esteja com medo, porque eu estou debaixo da palavra de Deus. Então a palavra de Deus me dá respaldo para ir e fazer aquilo que Ele quer que eu faça, aquilo que Ele está mandando eu fazer, porque Ele me garante que vai dar certo. Então aprenda a vencer, a superar o medo. Você pode senti-lo, sinta, mas vença ele e avance, ainda que você esteja com medo. Então isso vai te ajudar bastante a assumir que você está mesmo com medo, mas que você vai lá e vai fazer, e vá e faça. Porque se Deus te deu uma direção, Deus, Ele garante que vai dar certo, porque Ele é Deus. Então é isso, gente. Eu espero muito ter ajudado você com mais esse vídeo aqui falando sobre direções de Deus. Eu espero muito que você tenha sido edificado. Compartilha com mais alguém esse vídeo, se inscreve no canal. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.